Sejam todos bem-vindos. O meu nome é Valderez, eu participo da comunidade espírita Caminheiros do Amor. Estamos aqui nessa tarefa do Evangelho online e também estamos retornando às atividades na SECA de forma gradual e aproveitamos essa oportunidade para unirmos em vibrações para casa, fortalecendo os trabalhos, o Evangelho presencial, nesse novo formato, atendendo as orientações das autoridades de saúde. Então, nós estamos iniciando nossas atividades e a casa, nesse envolvimento amoroso, com esses pensamentos fraternais, todos vibrando pelos assistidos, pelos trabalhadores, por aqueles que ainda não podem retornar para assistir o Evangelho presencial. Então, nós aproveitamos esse momento desse novo modelo de comunicação que nós estamos efetuando, para que nós possamos elevar o nosso pensamento nessa nova condição de levar os ensinamentos, levar essas verdades do Evangelho, nessa condição do Espiritismo. Então, que nós possamos juntos aproveitar as reflexões desse estudo, pois todos nós somos aprendizes nessa grande escola da vida. E antes de iniciarmos o tema dessa noite, nós vamos elevando o nosso pensamento numa prece amorosa, numa prece inicial, para que nós possamos deixar toda essa condição desse envolvimento amoroso adentrar no nosso lar por esses minutos, convidando Jesus, convidando os benfeitores, o nosso anjo guardião, os nossos mentores, pedindo toda essa assistência para que nós possamos compreender essa condição do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus. Primeiro, agradecemos ao nosso Pai da vida, o nosso Criador, que nos oferece a oportunidade de nos aprimorarmos, de nos renovarmos e colocar em prática a lei do amor. Estamos aqui nessa tarefa de aprendizado para transformar tudo que ainda nós carregamos dentro de nós, os equívocos que ainda trazemos, que nós possamos transformar em amor. Então não podemos deixar passar essa oportunidade dessa existência para cultivar dentro de nós esse amor, regar essa semente dentro do nosso coração e deixar florescer. E assim nós vamos caminhando juntos, um ajudando o outro, compartilhando as experiências e o aprendizado. E é sobre esse tema que nós iremos discorrer na tarefa de hoje, nesse estudo. Então, estamos hoje iniciando no capítulo 24, o tema central é Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Então, vamos primeiro entender o que é candeia, o alqueire e o candeeiro, para que a gente possa explicar essas três palavras para iniciar o estudo dessa noite. Candeia, pequena peça de iluminação, que pode ser tanto com óleo como com gás,
É como se fosse assim uma lamparina suspensa. O candeeiro seria um suporte para colocar essa lamparina, né, esse vaso suspenso. Então seria um suporte para colocar no alto, para fixar, né, esse elemento que ilumina num ponto alto. E o alqueire é um vaso, ou pote ou vasilhame, que naquela época era usado para guardar coisas. É um recipiente, como se fosse um vaso. Então, não coloqueis a candeia sob o alqueire. Quer dizer, não coloquei essa peça que ilumina dentro de um vaso. Então, esse seria, assim, a tradução literal. Mas o que Jesus quis, né, nos mostrar sobre essa parábola? Então, vamos aqui entender. Primeiro, né, o item número 1, nós vamos falar até o item número 4. O item número 1. Não se acende uma candeia para colocá-la sob o alqueire. Quer dizer, a gente não acende uma luz para colocá-la dentro de um vaso, para ela ficar obscura, né? Não clareando nada, porque se ela fica lá dentro do vaso, ela não clareia nada. Então, a gente não coloca uma luz dentro de um lugar para obstruir essa luminosidade, né? Mas colocam lá sobre um candeeiro. Quer dizer, a gente coloca a luz em cima, num suporte no alto, né? A fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Essa citação é de São Mateus, capítulo 5, versículo 15. No item número 2. Não há ninguém que, pois, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sob uma cama, mas põe sobre um candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz, porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, e nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Essa passagem está em São Mateus, capítulo 8, versículos 16 e 17. Então, aqui ele começa, né? Tem duas passagens do Evangelho, né? Falando sobre essa luz, né? A necessidade que nós temos de colocar essa luz no alto. Porque se essa luz estiver debaixo da cama ou dentro do alqueire, ela vai ficar... ela não vai iluminar o ambiente, ela não vai servir para nada. E a luz, ela serve para clarear. E aqui no sentido figurado, né, no sentido de expandindo os nossos, indo mais além, essa luz seria o conhecimento. Então aqui está falando, né, é um convite, né, Jesus está fazendo um convite, né, para que as verdades, né, da espiritualidade, elas sejam difundidas, elas sejam divulgadas. Então, quando se tem um conhecimento, esse conhecimento ele tem que ser colocado no alto, para que todos possam também saborear, né, aquelas verdades que já foram conquistadas por outros. Então, esse evangelho, ele vem falando sobre a necessidade que nós temos, né? Está escrito dentro de nós, essa condição. Porque, palavras de Jesus, né? Nós somos, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então, está escrito dentro de nós, inscritos dentro de nós, uma lei natural, que todos nós iremos alcançar um dia. Que todos nós temos essa condição de ser luz, né? De ser o sal, de ser o tempero, de expandir, né, esse conhecimento da verdade espiritual, porque ele já está sendo disseminado, espalhado na humanidade, né,
há mais de 2000 anos. Né? Então, a condição de hoje, de nós espíritas, né, que temos ainda essa condição da terceira revelação, dessa condição de trazer à tona as explicações dos ensinamentos de Jesus. Então, a nossa condição de aprendizado, de conhecimento, já é muito maior do que aquele povo na época de Jesus, que ele tinha que falar por parábolas, porque aquele povo ainda ele não tinha essa condição. E ele continua aqui, né, nessa explicação dos olhos de ver, dos ouvidos de ouvir, né, do povo daquela época. No item número 3, né, seus discípulos se aproximando disseram-lhe: por que lhes falais por parábolas? E lhes respondendo disse: porque para vós, outros, vos foi dado conhecer os mistérios dos céus, mas para eles não foi. E eu lhe falo por parábola, porque vendo não veem, escutando não ouvem e nem compreendem. Então aqui Jesus explicando, né, para os discípulos, que eles tinham um pouco mais de condição de conhecimento, então a eles foram falado mais coisas, e era falado de uma outra forma. Só que para aquele outro povo que ainda não tinha condição de entender, ele falava daquele modo, falava por parábolas, que era um meio, né, que aquele povo entendia. Porque é que nem uma criança, né, uma criança que ainda está no aprendizado, que está sendo alfabetizada, ela não tem condições, por exemplo, de ter conhecimentos do nível superior. Então, não adianta você falar para uma criança sobre elementos do ensino médio, de trigonometria, teorema de Pitágoras, porque a capacidade intelectual dela de conhecimento ainda está atrelado com aquela fase de desenvolvimento que ela se encontra. É a mesma coisa com a humanidade. Então, aquele povo, ele não entendia da forma, né, com que as coisas deveriam ser entendidas. Então, Jesus, o foco dele era na questão moral, na caridade para com o próximo e sobre a humildade. Então, todo o ensinamento dele, ele estava pautada nessa questão moral, na questão de caridade para com o próximo e nessa questão da humildade. Então, não adiantava ele se aprofundar em coisas que aquele povo ainda não estava preparada para ouvir. E nós? Né? Será que nós temos dificuldade de nos iluminarmos? Né? Será que nós temos dificuldade de colocar em prática, né, um pouco de coisa que a gente já sabe sobre as verdades espirituais? Por que será que isso acontece, né? Muitas vezes a gente tem um certo conhecimento e se esquiva, né? Fica ali na zona de conforto, não quer muito compromisso. Por que será que isso acontece, né? Será que nós somos egoístas? Será que a gente gosta de reter os conhecimentos, de centralizar tudo, né? Tudo conosco? Será que é uma fuga, né? É uma fuga para a gente não identificar coisas em nós mesmos, né? Porque à medida que a gente vai, né, se iluminando, a gente vai descobrindo coisas, a gente tem que aparar as arestas, né? A gente tem que burilar os nossos vícios, né? Os nossos comportamentos. E muitas coisas a gente não quer ver, né? A gente quer jogar para debaixo do tapete. E quando a gente tem que colocar a candeia, né? A gente tem que deixar essa luz no alto, a gente vai ter que fazer umas escolhas, né? Seguir pelo caminho do bem. A gente vai ter que primeiro se iluminar.
porque só consegue levar a luz, um pouco de luz a alguém, aquele que já conseguiu se iluminar, aquele que já consegue, né, olhar para si mesmo através do autoconhecimento e fazer aquelas reformas, né? Aquelas mudanças que todos nós temos que fazer, né? Para ser, para caminhar na capacidade, na condução da nossa vida e para trabalhar a caridade, para trabalhar o amor ao próximo. Nós precisamos, primeiro, né, retirar de nós também muitas arestas que ainda trazemos. Porque essa caridade, ela tem que ser de sentimento puro, ela tem que brotar do coração. E por que muitas vezes, né, a gente não quer enxergar essas verdades? Então, muitas vezes a gente precisa, né, se preparar, a gente tem que, né, se burilar para receber essas verdades espirituais. A gente tem que se purificar e isso leva muito tempo, né? Mas como a gente pode, né, se preparar, né, para enxergar essas verdades espirituais, se muitas vezes a gente ainda nem consegue enxergar as nossas próprias verdades? Será que a gente se conhece mesmo? Será que nós estamos dispostos, né, a seguir Jesus? Porque seguir Jesus não é fácil. E como que nós podemos ser a luz, né, que ilumina, se a gente não consegue seguir Jesus? Então a jornada é longa, né? Nós temos que trabalhar muito. Então Jesus falava por parábolas, né? Por isso, porque aquele povo ainda tinha um coração muito pesado, né? E precisava de todo esse preparo, né? Precisa preparar o coração, precisa preparar os sentimentos para receber, né, esse conhecimento. Isso leva tempo. Nós temos que purificar, né, os nossos pensamentos maledicentes ainda, né? Ainda cometemos muitos equívocos. Temos que também preparar os nossos sentimentos, trabalhar os nossos vícios para iniciar essa tarefa. Só que o mundo, né, ele nos impulsiona a tantas ilusões, né? O mundo material, ele nos distrai. Nós ficamos muito distraídos, né? Enfeitiçados, né, com as coisas do mundo material. Isso impede os nossos olhos de ver, né? Olhos de ver, ouvidos de ouvir, né? Porque ainda nós não buscamos essas verdades e a gente projeta isso nos outros, né? Tudo que a gente tem dificuldade de aceitar em nós projetamos nos outros, né? Porque a gente ainda não aceita em nós. E aí nós nos revoltamos com o outro. Isso dificulta muito, né, a nossa caminhada, acaba complicando muito, né, os nossos relacionamentos. Então, essa iluminação interior, né, esse auto-iluminar-se, né, é bem trabalhoso, é um trabalho de melhoramento interior, para que a gente possa ter essa escuta espiritual. E será que todos nós temos condição, né, de ser essa luz do mundo? E o Livro dos Espíritos, ele vem nos responder essa questão. Será que todo mundo tem essa capacidade, né, de ser essa luz que ilumina, que traz esse tipo de envolvimento, de conhecimento, né, que pode auxiliar aquele grupo, né, a seguir mais equilibrado? Será que todos nós trazemos essa condição? Então, né, no Livro dos Espíritos, na questão 619, né, no tema das leis
morais, tem o tema, né, conhecimento da lei natural. Então Kardec, ele pergunta, né, para a espiritualidade: Deus deu a todos os homens os meios de conhecer a sua lei? Então aqui Kardec está perguntando, né, sobre essa questão. Todos nós temos essa condição de conhecer a lei de Deus? Essas verdades espirituais? Todos nós temos essa condição? E a espiritualidade vai responder: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Todos que a compreendem melhor são os homens de bens e aqueles que querem procurá-la. Entretanto, todas compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se cumpra. Então aqui é muito claro, né, que todos nós seremos luzes a iluminar os ambientes. Todos nós, né, é uma condição da lei natural. Essa lei está inscrita dentro de nós, na nossa consciência. E ele fala que todos nós estamos fadados, cada um ao seu tempo. Todos nós um dia compreenderemos, né? Porque ele faz parte da lei do progresso. E a lei do progresso ele vai se cumprir em todos os tempos e para todos os espíritos, né? Então aqui ele fala: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Então aqui vem aquela questão de olhos de ver e ouvidos de ouvir. Muitos ouvem, muitos veem, mas não compreendem. E aqui ele fala, né, que os que mais compreendem são aqueles que já conseguiram se iluminar, são aqueles que já buscaram, através dessa transformação moral, burilar, né, essa condição interna de se autorregular, na condição de expandir o conhecimento sobre si e lapidando, né, toda a condição difícil que ainda traz, retirando todos os vícios morais, os materiais e transformando isso em virtudes. E ele fala aqui dos homens de bem. Então, os que melhores compreendem, né, essas verdades espirituais são aqueles que já estão imbuídos de caracteres dos homens de bem. Isso leva tempo? Sim. Precisamos passar por, né, muitas existências, por muitas encarnações, para que possamos, né, nos lapidarmos, nos burilarmos, a fim de adquirir esses caracteres e entender essas verdades espirituais. E ele fala também aqueles que querem procurá-la. Então aqui fala da condição do estudo, de buscar conhecimento, da leitura, de fazer o questionamento e ir em busca das respostas. Então todos nós temos essa capacidade de buscar o conhecimento e da transformação moral. Então isso está inscrito, né, na nossa consciência e faz parte da lei natural. Então, todos nós, né, como disse Jesus, vós sois, né, a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então, nós temos a condição de levar a luz, de sermos esse farol a iluminar, mas precisamos primeiro nos iluminar, criar esse reino de Deus dentro de nós, porque só assim podemos levar luz, só assim podemos levar palavras que vão consolar, que vão amparar, que vão fortalecer, que vão dar esperança. É quando nós realmente entendermos essas verdades, né? De onde nós viemos, para onde que nós vamos, quem somos nós, qual é o nosso real propósito da nossa existência e que nós somos espíritos
espíritos imortais. Então, esse entendimento, ele é aprimorado e ele é diferente para cada um, dependendo do grau evolutivo de cada espírito. Então, aquele que conhece mais, aquele que já entende melhor essas verdades, ele tem essa condição de, né, de levar essa esperança, de levar este consolo, de levar o alento e de levar um pouco de conhecimento àqueles que ainda não conseguem enxergar. Então, continuando, né, só para finalizar, eu lhe falo por parábolas, porque vendo não veem, escutando não ouvem e nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles, quando disse: Vós escutarei com vossos ouvidos e não ouvireis, olharei com os vossos olhos e não vereis, porque o coração desse povo está entorpecido e seus ouvidos tornaram-se surdos e eles fecharam seus olhos de medo. Que os seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam, que seu coração não compreenda, e que estando convertido, eu não os cure. São Mateus capítulo 13, versículos de 10 a 15. Tem alguns também que preferem ficar na zona de conforto. Então eles não querem entender, porque eles transferem essa responsabilidade de que eu ainda não entendo, então alguém tem que fazer por mim. Então, aquele que, por exemplo, fala assim: você tem fé, você tem uma fé forte, você tem uma oração boa, ora por mim. Então ele, né, vai lá onde você frequenta e coloca meu nome lá, né? Vibra por mim, você tem uma oração forte. Quer dizer, ele não entendeu ainda que ele também pode buscar esse conhecimento, que ele também tem a questão da razão, da fé raciocinada, de buscar esse conhecimento e saber que ele tem essa força dentro dele também. Então, muitos se acomodam, como ele diz aqui, esperando que alguém os cure. E chegará um dia, né, que nós vamos nos autocurar, porque nós já vamos ter entendido o sentido da nossa capacidade, né, uma lei natural, de vibrarmos em condição favorável para que nós possamos não sobrecarregar o nosso corpo com pensamentos, com atitudes, com atos que vão danificar o nosso corpo físico. Então, esse aprendizado todo, ele leva tempo, ele leva pesquisa, ele exige de nós uma transformação e esse autoburilamento. Então, é muito mais fácil, em alguns casos, a gente terceirizar, né? O outro vai me curar. Eu vou lá porque o outro vai me curar e fica esperando um milagre. Fica preso às coisas, né, do misticismo. E sendo que isso é uma questão de uma lei natural. É uma lei natural. Né? A ciência já comprova hoje que, né, a nossa capacidade de fortalecer o nosso pensamento também nos auxilia nessa imunidade, no fortalecimento do nosso corpo físico. Então, olha a responsabilidade que nós temos. Temos muito que aprender, mas temos que estudar. E o chamamento, né, do Espiritismo é para o nosso conhecimento, para assimilar, né, todas essas verdades. Nós temos todos os livros, né,
da codificação, que nos auxilia a esse entendimento. Então, que nós possamos usar todo esse recurso que nós temos e buscar a compreensão para que possamos também iluminar, seja em qualquer ambiente, que nós possamos levar luz, que nós possamos levar alegria, o otimismo, as vibrações amorosas. Então, o chamamento dessa noite, né, é que a gente não coloque todo esse conhecimento adquirido debaixo da cama ou dentro do alqueire. Que a gente possa fazer essa luz brilhar, que a gente possa difundir o Evangelho de Jesus, seja de forma virtual, seja nos evangelhos presenciais, seja na nossa roda de amigos, nas nossas conversas com os nossos familiares, que nós possamos sempre colocar, né, o modelo de Jesus na nossa vida. E assim teremos um guia seguro, né? Os nossos caminhos, eles serão mais brandos, eles serão mais amorosos. Então, agradeço a oportunidade, agradeço por esse momento e desejo a todos vocês, né, uma boa semana e fiquem em paz. Que assim seja, graças a Deus.